Olá, pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora a aula sobre o reino Fungi. Este reino está no capítulo 4, né? Compõe o capítulo 4 junto com o reino Protoctista. E vamos falar um pouquinho de fungos, então, para a gente finalizar esse capítulo, fechou? E depois, depois dessa aula, dessa videoaula, eu quero que vocês vão anotando as dúvidas, então, para a gente poder tirar em sala de aula, tá? Aliás, e por WhatsApp, né? Na sala de aula ainda não, mas pelo WhatsApp, que vai ser a nossa sala provisória por enquanto, né? Gente, vamos conversar então. Não vou fazer uma aula muito demorada, então só para a gente fazer uma explanação mais geral. Aqui são alguns exemplos, né, de fungos que nós temos no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, nem sabe o que é. Então, aqui o fungo no bolor, o cogumelo que a gente come é um fungo, o cogumelo de jardim, o fungo sendo utilizado na fabricação de alguns alimentos e algumas doenças causadas por fungos, como o caso da micose, né? São exemplos de fungos no nosso dia a dia. Só voltando aqui. A gente vai falar então das características principais. Aqui eu tentei organizar de um jeito, só passando isso aqui para cima, para ficar mais fácil. Tentei organizar de um jeito que ficasse mais nítido, assim, as características principais dos fungos, tá? Então, como eu falei anteriormente, a partir de Protoctista, todo mundo seria eucarionte, porque o único procarionte está presente lá no reino Monera, tá? Tanto aqui tem nos indivíduos protoctistas, a gente vai ter representantes uni e pluricelulares, e aqui nos fungos também, a gente vai ter representantes uni e pluricelulares, tá? Só que diferente lá do reino protoctista, que nós tínhamos representantes autotróficos, aqui não temos representantes autotróficos, aqui todo mundo é heterotrófico. Ninguém produz o próprio alimento, tá? Então, precisa adquirir nutrientes através da alimentação de outros seres vivos, tá? Aonde a gente encontra os fungos? De maneira bem genérica, porque a gente vai ter fungos, desde fungos que estão presentes no corpo humano até, enfim, estão no solo, em outras superfícies, a gente precisa de um ambiente especial para o fungo desenvolver. Esse ambiente, normalmente, ele tem que ser úmido, quente e com pouca luz. Esse é um ambiente ideal para o desenvolvimento de um fungo, tá? Aqui a importância ecológica eu vou falar bem mais rápido, porque a gente vai ter um momento só para isso, mas basicamente, né, a gente vai ter a capacidade principal de decompor matéria orgânica, né, de reciclar matéria orgânica, de reciclar os nutrientes presentes no solo. Eles fazem isso junto com as bactérias, que também são bactérias decompositoras, né? Nem todas as bactérias são decompositoras, mas a gente tem bactérias decompositoras. E aí, então, a gente vai ter a principal importância relacionada a isso, tá? No caso da importância ecológica. Mas a gente também tem a importância econômica, que, como eu já falei, o fungo está associado, né? Tanto na alimentação, porque a gente come diretamente esse fungo, ou a gente come o produto da fermentação, como o pão, bebidas, né? Também é um exemplo de importância econômica a produção dos antibióticos, que o primeiro antibiótico foi feito à base de penicilina, que é uma substância produzida por um fungo. E aí a gente também tem alguns prejuízos associados ao fungo, como relacionado com as doenças, tanto humanas quanto doenças de outros seres vivos, como os vegetais, tá? Então, passando aqui. Bom, como eu falei aqui, a estrutura de um fungo unicelular, né? A gente tem um representante unicelular. O principal representante unicelular é a levedura, que tem esse formato aqui, né? Então, aqui seriam as células desses fungos, né? Essa imagem tem no material de vocês. Aqui é a estrutura de fungos pluricelulares,
que é a maioria. Lembrando que fungos unicelulares não são a maioria, tá? Isso é um indicativo de que, a partir da medida que a gente vai estudando sobre os reinos, a gente está tendo características mais específicas, mais complexas, né? Então, cada vez mais que a gente vai estudando indivíduos que são multicelulares, pluricelulares, esses indivíduos vão se tornando mais complexos, tá? Então, aqui a gente tem representantes de fungos multicelulares. Aqui é o orelha de pau, né? E aqui o cogumelo. E aqui, gente, é a estrutura basicamente de um fungo, mas esse fungo pluricelular, tá? Então, porque o uni é uma única célula. Então, um fungo pluricelular, como que é mais ou menos a estrutura dele? Então, a gente tem aqui a estrutura reprodutora em cima, né? Aqui, a gente tem produção de esporos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui embaixo, que seria bem compatível com a ideia, né, de uma raiz, é o que a gente chama de hifa. Não é uma raiz propriamente dita. Isso ajuda a compor aqui a estrutura desse fungo. Mas as hifas, elas têm uma função importante, né, de absorver os nutrientes do solo, de auxiliar na sustentação e no crescimento desse fungo, tá? Então, a gente vai ter fungos pluricelulares. Uma coisa muito importante para lembrar de fungo é que quando eu estou falando da estrutura corporal, né, estrutura deste fungo, a gente tem aqui um nome específico para o coletivo dessas hifas. Então, ó, hifas com outras hifas, eu tenho aqui o micélio. Eu tentei organizar de um jeito que vocês entendessem com mais tranquilidade. Micélio, então, é tudo isso aqui que eu estou mostrando com a setinha, tá vendo? Aqui está o nome micélio, é todo o conjunto. Várias hifas, então, formam o micélio, que tem a função de absorver esses nutrientes, de auxiliar na sustentação e no crescimento, tá? Desses fungos. Continuando, então, essas células pluricelulares têm na sua parede celular quitina, né? Então, tem uma parede composta por quitina, que é uma substância resistente bastante flexível. Esse citoplasma dessa célula, lembra que a gente conversou, a gente tem células que são células vegetais e células animais, né? A célula do fungo, ela se parece, ela é semelhante com a estrutura da célula animal. O que está falando aqui? Citoplasma semelhante à célula animal. Significa que ele não vai ter cloroplasto como uma célula vegetal, né? O fato do fungo ser relativamente móvel, ou seja, não ter uma movimentação, não significa que ele seja uma planta, né? Então, não faz fotossíntese, não tem clorofila, não tem pigmento, né, que é a clorofila para fazer isso, não tem cloroplasto. Então, é um citoplasma muito parecido com uma célula animal, tá? Só que com uma especificidade. Às vezes, a gente pode ter dois núcleos, dependendo da situação e da espécie, numa única célula. Bom, continuando aqui, como que um fungo se alimenta, né? Então, a gente tem aqui a liberação de enzimas, né, que vai ajudar na digestão. Essas enzimas decompõem a matéria orgânica e nesse processo de decomposição eles absorvem esses nutrientes que são liberados por conta dessa decomposição. Então, nisso, né, o que as enzimas fazem? Elas vão quebrando moléculas grandes em moléculas menores, deixando esse nutriente muito disponível para esse fungo conseguir absorver, tá? E é isso. Então, pode ter algumas enzimas que pode variar de uma espécie para outra de fungo, mas os fungos, principalmente os fungos decompositores, eles fazem isso. Eles vão quebrando matérias macromoléculas, moléculas grandes. Oh, desculpa, gente. Eles vão quebrando macromoléculas e moléculas menores para deixar isso disponível
para absorção, tá? E aí a gente vem com a reprodução. A reprodução basicamente são duas, a gente tem reprodução de maneira assexuada, né? E a reprodução sexuada. Então a assexuada ela é mais comum para unicelulares, para os fungos que têm apenas uma única célula. Aqui uma ideia do que seria uma reprodução por cisparidade, também chamado de bipartição, quando você tem uma única célula que esse material genético se duplica e depois o citoplasma dessa célula se divide formando duas. Lembrando que toda reprodução assexuada gera clones genéticos, né, porque não tem variabilidade genética. A gente tem a reprodução por brotamento, quando uma célula nasce um brotinho do lado e esse broto depois se desprende da célula de origem, formando uma nova célula. E continuando, desculpa, a boca de sono. E depois, por fim, a gente tem a reprodução. Continuando aqui, a assexuada dos pluricelulares, então aqueles dois tipos que eu falei anteriormente são a reprodução assexuada dos unicelulares. Aqui é quando o cogumelo ele libera esporos, né, no ar e esses esporos caem na terra e é capaz de gerar um novo cogumelo, como está dando exemplo aqui na imagem, ó, os esporos caindo e formando um novo cogumelo. Ou quando eu tenho aqui fragmentação das hifas. O que é fragmentação das hifas? Lembrando que hifa é aquela estrutura, né, que sustenta esse cogumelo, que sustenta esse fungo e ajuda na absorção do nutriente. E essa hifa se fragmenta, se desconecta do micélio, né? E aí ela é capaz de gerar um novo fungo, tá? Depois a gente vai ter então a reprodução de maneira sexuada, quando você tem aqui, ó, um exemplo de junção através das hifas, uma fusão dos núcleos, misturando então o código genético. Então você tem núcleo de uma hifa se fundindo com o núcleo de uma outra hifa e esses núcleos eles se fundem, formando um novo indivíduo com variabilidade genética, tá? Gente, a classificação dos fungos, né? A gente tem aqui, eu vou falar rapidamente, porque também está no material de vocês para consulta de maneira com um pouco mais de calma, né? Então a gente tem aqui os grupos, né? Os filos dos eumicetos. Então a gente tem aqui zigomicetos, que está presente o fungo do bolor, o bolor negro, né? Chamado Rhizopus. Depois a gente tem aqui o Ascomicetus, que nós temos representantes do gênero Penicillium, que deu origem ao antibiótico, né, por conta da penicilina. A substância é a penicilina e penicillium é o nome do fungo, tá, gente? A levedura também está presente aqui no Ascomiceto. Depois a gente tem o Basidiomiceto, que é basicamente todo mundo que tem corpo de frutificação, que tem cogumelo, vai ser Basidiomiceto. Todos os cogumelos que as pessoas gostam de comer na culinária, Basidiomiceto. Cogumelo que nasce no jardim, Basidiomiceto, tá? E Deuteromiceto é um outro tipo de cogumelo, chamado de cogumelos imperfeitos, né? Peraí, eu tô tentando mudar aqui, isso. Enfim. Ai, peraí, gente. Mudei sem querer aqui. Aí. Então é isso, tá? E continuando a classificação, depois a gente tem o filo Myxomicetus, que são cogumelos mais primitivos, cogumelos com características gelatinosas, encontrado em tronco de árvores, em folhas em decomposição, e a estrutura é mais primitiva dos fungos, tá?
são semelhantes, chegam a ser mais semelhantes aos protozoários. E aí a gente tem um pouquinho das relações ecológicas, né? A gente vai falar do mutualismo, que é uma relação benéfica entre dois seres. Isso significa que ambos se beneficiam. A gente tem o exemplo do líquen, tá? O líquen, gente, é uma coisa, é a junção de dois elementos. A junção dos fungos e as algas, né? E ambos se beneficiam, ambos têm vantagens aqui. Enquanto o fungo oferece para a alga água e sais minerais, as algas, que são seres fotossintetizantes, autotróficos, conseguem fornecer o resultado dessa fotossíntese, que é açúcar para o fungo, tá? Nós temos fungos encontrados em vários tipos de lugares, em ambientes diferentes, ambiente urbano, ambiente rural. Então a imagem dá para lembrar aqui que é um fungo, que é um líquen. E nós temos aqui o líquen também como um indicador de ar puro, principalmente o líquen vermelho. Ele é mais incrustado, assim, ele é mais rígido, não se solta, não é folhoso, não se solta com facilidade, mas ele é um líquen que ajuda a gente identificar ambientes que tem aí uma boa qualidade do ar, tá? Depois a gente vai ter fungo e raiz formando o que nós chamamos de micorrizas. E micorrizas, então, é um resultado de uma associação entre fungo e raiz, onde o fungo oferece nitrogênio para a raiz e a raiz oferece o resultado da fotossíntese, que é o açúcar, tá? E depois a gente tem a aplicação dos fungos, né? O fungo na decomposição, transformando a matéria inorgânica, a matéria orgânica em inorgânica, ou seja, a matéria de origem de vida, né? Tudo que é orgânico vem de uma origem de vida, seja uma planta, um animal, tudo que morreu um dia vai ter que ser decomposto e vai ser decomposto por fungos e bactérias, tá? Os fungos também servem como indicadores biológicos de qualidade do ar, principalmente, para saber se um ar está puro, está melhor ou menor de qualidade, a gente observa a presença ou não desses líquens, tá? E depois cria um ambiente próprio, né? Próprio à vida em ambiente quase sem vida. Então a gente vai ter aqui a decomposição como um elemento importante, o cogumelo como fonte de alimentação, como está previsto aqui, né? A produção de bebidas, de pães, de álcool. Ai, desculpa, pessoal, tô abrindo bastante a boca de sono aqui. Então, a gente tem então a produção, né, na indústria alimentícia, né, com a fermentação, e aqui na culinária também, né? A gente usa muito cogumelo hoje em dia, o shiitake, o shimeji, o champignon, enfim, Paris, entre outros cogumelos que tem hoje em dia mais fáceis de encontrar. Então aqui são alguns exemplos, né? E aí, gente, tem alguns cogumelos, né? Cogumelo não, fungos de maneira geral, que ajudam na produção de medicamento, né? Então, o primeiro grande fungo mais famoso que a gente já ouviu falar é o penicílio, né? Que é desse gênero capaz de gerar uma substância que inibe o desenvolvimento das bactérias. Então, a primeira substância identificada foi a penicilina, que inclusive foi usada na Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, gente, a gente sabe que existem antibióticos, tanto sintéticos quanto antibióticos naturais, tá? Então, assim, esses antibióticos que são produzidos à base de fungo, eles cultivam esse fungo, né, para poder extrair a substância que inibe a proliferação bacteriana. Também tem medicamentos de fungo sendo usados para redução de colesterol e da pressão sanguínea. Aqui é o Fleming, né, esse cientista,
que descobriu o penicílio, né? Por um acaso, ele estava com placas, né, de cultivo de bactérias específicas, e essas bactérias ele não cuidou dessas amostras. E aí, quando ele voltou, ele percebeu que tinha, né, que tinha uma inibição da proliferação das bactérias. Ele foi estudando isso, identificando o penicílio como o principal representante dessa inibição, tá? E aí, gente, é isso. A gente sabe que o penicílio, ele foi, então, um fungo que libera a penicilina, que libera uma substância que posteriormente foi isolada, porque trazia bastante benefícios para quem está precisando de usar antibiótico, né? E aí existem fungos que geram doenças nas plantas também. A gente vai ter a ferrugem, muito comum em plantação de café, né? Então a gente tem a ferrugem comum e também a preta, né? Que gera prejuízo nas lavouras. A gente tem fungos que são tóxicos, né? Que não pode ir comendo assim, tem o maior cuidado. São os fungos de jardim. Então pode ter muita contaminação, que a gente chama por aspergilos, que é um tipo de fungo, tá? E depois os seres humanos nós vamos ter aí as micoses, as frieiras, a caspa, e aí pode surgir fungo também nas genitálias, tá, gente? Seja na vagina ou no pênis. Isso a gente vai conversar mais pra frente, tá? Aqui alguns exemplos. Aqui é o exemplo da ferrugem, para quem não tá lembrando o que é. Aqui da cândida, que deu na boquinha, mas existe cândida, que é um tipo de fungo também que prolifera no canal vaginal, que está presente na nossa flora vaginal, e o desequilíbrio disso gera proliferação desse tipo de fungo. A caspa também como exemplo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui então. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp para tirar essas dúvidas com vocês. A gente vai aproveitar então para poder fazer isso. Fechou? Então até a próxima. Muito obrigada.